cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Cada rima que nós faz salva um nessa Nós estamos aqui para mais um episódio do Voz 470, o podcast da Escola Nossa Senhora de Fátima. Hoje vamos falar sobre o que é um podcast. Para conversar sobre esse assunto, estamos aqui com o Marcos. E aí? E o Igor. Oi. Eu sou o D'Alessandro. E meu nome é André. Inscreva-se no nosso canal e estamos no Spotify, Google Podcast e YouTube. Deixe seu like. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no Primeira pergunta. Quais os assuntos mais comuns de um podcast? Os assuntos mais comuns de um podcast geralmente é sobre política, é sobre anime, é sobre seriado de TV ou séries assim da internet, né? Filmes e até mesmo esporte como basquete, futebol, vôlei, qualquer outro esporte assim, até luta. Guris, vocês lembram de algum tema marcante de um episódio que a gente fez na temporada do ano passado? O negócio lá dos porongos, Guerra dos Porongos. Massacre dos Porongos. Isso. Igor, tem algum que te marcou? Tu lembra assim? O basquete pra mim foi. Uhum. Então a gente tem um tema a ver com história do Rio Grande do Sul e outro tema a ver com esportes. Sim, é tema variado. Segunda pergunta. Para que serve um podcast? Serve para o entretenimento e diversão e informação também. Terceira pergunta. Dê exemplos de assuntos que podem ser tratados num podcast. Tipo política, esporte, alimentação, saúde. Acho que esses são os principais. E aí, se eu quiser fazer por exemplo, um podcast, um filme, tem isso também? Tem. Tem isso também, né? Já viram esse lugar? A gente já até fizemos isso. Naquele lá daquele filme da guria que vira monstro. Que é desenho animado. Ah, nesse Red 2. Não, esse é outro. Nesse é o Nimona. Nesse a gente tava falando sobre um filme. O tema dele era um filme, lembra? Aham. Quarta pergunta. Onde podemos encontrar os podcasts? No Spotify, Google Podcast e YouTube. Tá, mas o que é o Spotify? Pra quem não sabe, assim. É um aplicativo de músicas e podcasts. E YouTube? O que tem no YouTube além do podcasts? Tem vídeo, música e podcast, né? E aí, gente, tem alguma diferença que eu possa ouvir no Spotify e no YouTube? A diferença é que no YouTube tu vê, no Spotify tu ouve. E é muito mais organizado do que no Spotify. No Spotify tu pode só falar e editar o áudio. No YouTube não, tu tem que editar muito mais. Então assim, por exemplo, eu posso pegar, botar o YouTube e sair caminhando na rua? Até pode. Isso. pode. Se tu tiver internet? Se tiver internet, mas o que é mais fácil pra eu poder sair caminhando na rua, assim, se eu for na Spotify? padaria? O Spotify, porque tu pode estar em outro aplicativo e a música continua, ou o podcast. E sem contar que se a gente sai olhando o vídeo na rua, o que acontece com a gente caminhando? Só pode cair, Ou assalto, né? esbarrar em alguém. Tropeça e assaltado. Qual a diferença entre o podcast e o rádio? No rádio tu tem que escutar aquilo que tá passando na hora, tem vários canais e geralmente é mais focado em dar notícias, seja notícia boa ou ruim, sobre algum determinado lugar. Tem bastante música lá, com vários temas de música, vários tópicos de música. Tipos de música, estilos de música Exatamente. diferentes. Estilos, né? E no podcast tu escuta da mesma forma, não tem vídeo ali, na maioria das vezes, claro. E o Spotify tu pode escutar a hora que tu quiser e sobre qual assunto, sobre qual tópico tu quiser. Qual foi a relação que a gente estava falando de Netflix, televisão, assim? Alguém lembra de estar falando sobre isso? Que o podcast e o rádio seria a mesma coisa que a Netflix, por exemplo, e a TV, os canais de TV, porque na TV tu é obrigado a assistir, bem dizer, em um determinado horário aquilo que tu quer olhar, ou olhar o que estiver passando ali sem tu poder escolher
o conteúdo do canal e escolher no máximo o canal. Já no podcast tu escuta a hora que tu quer, o tema do podcast que tu quer e talvez um pouco mais acessível que a TV. Sexta pergunta. Qual é a diferença entre o podcast e um vídeo? Um vídeo tu tem que ter um roteiro pra falar, tu tem que ter toda uma organização, e um preparo pra gravar um vídeo bem vestido, já que tu vai aparecer no vídeo ou fazer ele editado, ele teria que ser bem organizado e limpo para as pessoas gostarem de ver o vídeo e aprenderem sobre o assunto. Porém, no podcast, na maioria das vezes, é algo mais casual, algo mais informal, então tu pode se vestir do jeito que quiser para não ficar mais apresentável, até porque a maioria dos podcasts são por voz. Sétima pergunta. Em que formato e conteúdo o podcast é feito? Formato é por som e conteúdo é diversificado. Que nem a gente tinha conversado outras vezes, né? As várias formas de assunto que tem. E aí a gente costuma salvar, usar o podcast aquele formato MP3, tá ligado? Né? Sabe o que é isso? Sim, é só o som. Quando tu arquiva só o som, baixa só o som. Esse é formato MP3. Algumas músicas tu consegue baixar em MP3, né? O podcast também, quando a gente passa para essas plataformas, esses aplicativos que a gente está conversando, a gente passa o formato em MP3, menos pro YouTube, né? Que a gente faz um formato MP4, que chama daí, né? Oitava pergunta. Como podemos garantir mais espaço de fala para as pessoas que escutam e fazem podcasts? A gente pode garantir mais espaço de fala para essas pessoas, dando motivação para elas, apoiando o que elas fazem e incentivar elas a começarem caso elas estejam pensando nisso. Acho que para elas aprenderem a se expressar diante de qualquer assunto ou tema que venha para ela discutir, debater, e para ela poder ensinar as pessoas ao redor delas, como, por exemplo, os filhos, os alunos, caso forem professores, e até mesmo contar histórias para eles. Até porque assim, né, o Igor, olha só, quando e Marcos, e D'Alessandro, e André, por exemplo, quando eu queria assistir televisão, para eu assistir televisão passava ter um aparelho e tal, né? Mas para eu passar minhas ideias pela televisão, o que eu tinha que ter? Conhecimento. E além Reconhecimento. E além de conhecimento, para eu ter passar a ideia para televisão. Reconhecimento. Tá, e para mais disso era o Dinheiro. por quê, né? Por que dinheiro, Marcos? Por que tu tem que ter dinheiro para tu passar as ideias, o que tu pensa através da televisão também? Fala, D'Alessandro. Pra te comprar os produtos? Sim, exatamente. Tudo aquilo que tem dentro de uma televisão, as câmeras, os aparelhos que vão fazer a edição, é muito o quê? Caro. Muito caro. Os Bem caro. cabos. E aí, por exemplo, se eu for fazer um vídeo de YouTube e editar, o que é menos difícil, menos trabalhoso e menos caro? Microfone. O microfone. Até porque eu posso gravar no celular, em cima da mesa, né? Exato. Sem ter que editar depois o vídeo. É. Então, quem são as pessoas que vão poder ter mais acesso a poder, que nem vocês falaram ali, ó, ter esse acesso a esses espaços de fala? Quem são as pessoas que a gente pode pensar que podem ter mais acesso a esses espaços de fala? Pessoas com dinheiro? Não, mas pensando no próprio podcast, assim, nesse formato de podcast, Marcos. As pessoas que têm uma condição menos favorecida, talvez. Que as pessoas que estão em uma condição menos favorecida, onde é tem que elas se menos espaço. encontram? Em que lugares elas se encontram? Periferias? O que mais? Favelas. Bairros. E o que a gente pode meio que concluir a partir disso, sobre isso? Pra vocês, assim. Que o podcast é mais acessível para as pessoas que se interessam nele. Para as pessoas pobres. Também? Claro, um celular não é tão barato assim, né? Mas é mais acessível do que uma câmera de filmagem. Sim. Né? Bom já tá no mapa, mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no mapa. Pessoal, agora vamos começar a pensar algumas dicas assim de filmes, animes, pode ser alguma coisa que vocês fizeram nas férias e gostaram e querem compartilhar com os ouvintes. Pode ser? Quem começa? Uma dica de filme que eu vi bastante, que eu adorei, foi Marmaduke.
Como é que esse filme é, Alessandro? É um filme de uma história de um cachorro que ele não consegue falar com os humanos. É tipo que ele tenta encontrar uma amizade, mas no final ele consegue encontrar Que é um cara ou outro cachorro? um cachorro. André, uma dica de filme, uma coisa que... Como treinar o seu dragão. Mas como é que esse filme é? Fala como é que é. É pô. tipo... É o 4. É tipo assim, tipo, que tem uma rivalidade entre os vikings e os dragões. Não, na verdade, tipo, que os vikings caçam os dragões. Daí até que uma pessoa assim, tipo, o filho do chefe de uma aldeia de vikings, tenta provar que é um guerreiro, assim. Que os dragões Só não que são faz maus. amizade com um dragão. Uma dica de anime que eu tenho, que eu comecei a ver recentemente, é o anime Bleach. E na história fala de um garoto que ele consegue ver e falar com espíritos, ou seja, pessoas que já morreram. E existem espíritos bons e ruins. Esses ruins são chamados de Hollows e são demônios que vêm em busca de mais pessoas para matar, ou de almas boas para se alimentar, digamos assim. E ele acaba virando um deus da morte. Um deus da morte é aquele que mata o Hollow para acabar com o mal do local, e ele acaba virando um deus da morte substituto. Uma dica de anime também que eu vi foi Black Clover, que é um guri desde pequeno, que ele é obcecado pra ser tipo o mais forte assim de uma vila. E ele quer ser o rei mago, porque teve a história de que um rei matou um demônio poderoso. E também no final ele acaba virando um demônio. Vocês gostam de anime, né? Sim. Todo mundo Sim. gosta? Aham. Bora fazer um episódio de anime próxima vez. Bora. Bora! Lá, eu aceito. Tá, tchau. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no mapa. Por hoje... Era isso. E um abraço. Até a próxima. Próxima.